gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Salvação, eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolados que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Eu serei, diga, pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolados que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Diga isso. Tocarei. Eu serei. Tocarei em muitas gerações. Eu serei. De nós, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Paz, irmãos, vamos chegando. Não tá bem na hora ainda, né? Mas o Face sempre demora um pouquinho para avisar as pessoas. Por isso que eu tenho começado aqui uns 5 minutinhos antes. Vamos chegando, vamos chamando o pessoal. Nossas lives não vão ser muito compridas não, né? Já tá chegando o pessoal. Já nós vamos começar aqui uma palavra abençoada. Graças a Deus. Já nós vamos começar, amém? Preparando aqui, enquanto isso, nossa equipe de filmagem. Aí, agora não vai mexer o celular mais, amém? Nossa equipe de produção aqui, né, moço?
3 pessoas, né? 3 componentes, amém? O notebook, o celular e eu. E o suporte. Então, glória a Deus. Já vamos começar, tá bom? Vamos esperar o pessoal chegar, para nós todo mundo poder ouvir a palavra. Hoje nós vamos estudar bastante. Hoje nós vamos andar na Bíblia, viu? Hoje é para crente very hard. Já vamos começar. Esperar mais um minutinho. Você pode chamar os irmãos, mandar no WhatsApp, compartilhando, né? Tá o pessoal de sempre aí. Alguns já consigo acenar, outros eu não consegui ainda ver. Isso. Vamos colocando aqui um oi pro pessoal. Olha, já tem mais gente assistindo hoje, graças a Deus. Nem minha mãe não me assiste. Pelo menos a minha família está assistindo. Amém. Depois nós vamos ouvir mais um pouquinho, né, irmãos? Então, boa noite a todo mundo aí, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho vai chegando o pessoal. Como a gente fala, né? Essa live vai ficar salva, ela vai ficar gravada, né? E aí depois o pessoal de madrugada, outro dia, outro horário. Que eu tô gravando aqui agora é dia 10, né, de abril, sexta-feira santa, né? Ou poderia falar quarentena santa, porque estamos nesse tempo aí de vírus, né? Então não sabemos quando é que você está ouvindo, mas aqui então é 10, né? Dia 10 de abril às 11 horas, né? 10 horas, perdão. 10 horas e 42 minutos, sabemos? Né? Vamos de perguntar, mas o senhor tem jeito? Não, quanto tempo fazendo rádio, né, irmãos? Sim, já fiz muito programa de rádio na minha vida, né? Então a gente pega um pouquinho de jeito em nome de Jesus. Mas, irmãos, graças a Deus, então, nós vamos chegando, vamos falando, né? A minha esposa colocou que a minha mãe não tem Face, mas a minha irmã tem, porque ela não me assiste, né? Nem minhas irmãs não me assistem. Tô brincando, irmãos. Brincadeiras à parte, né? Vamos começar hoje, então, essa sexta-feira santa, né? Hoje nós tivemos reuniões aqui na igreja, não digamos normais, né? Mas, digamos assim, 3 reuniões abençoadas. Uma delas eu não pude fazer, tava com a voz um pouquinho arranhando, né, irmãos? Aí não achei legal eu estar em cima do altar, né? Pessoal, já tá difícil sair da toca com essa quarentena. Aí o pastor tossindo em cima do altar, não, Zé pedir para correr o povo. E eu falo isso, né? Que é verdade. Então, de noite eu não fiz a reunião, mas eu fiz de manhã, gravei a reunião, fiz agora à tarde, né? À noite eu não fiz, não. Você estava com a garganta meio arranhando. Aí não fica legal o pastor, né? Tossindo em cima do altar, que aí corri o povo de vez, né? Mas assim, né, irmãos? Vamos lá, nossos cultos estão não normais, né, irmãos? Porque são só de 30 pessoas. Só lembrando agora a Santa Ceia, amanhã tem os jovens, né, horário especial aí, mas Santa Ceia de domingo de Páscoa. Então eu falava com os irmãos, né, irmãos, que acho que Páscoa, Sexta-feira Santa e Natal não se... E vigília, né, de virado do ano, não se falta na igreja, né? Mas a gente sabe que estamos aqui numa quarentena, estamos aqui num momento especial, né? Entende-se, mas não se aceita, né? Então, que nós possamos vencer logo isso em nome de Jesus, né? Mas eu tenho falado assim, que a gente tem visto assim, muito medo do povo, né? Porque a gente sai aí, mas eu só saio na rua? Sim, né? A gente foi pagar as contas, vai fazer os afazeres que tem. A gente vê muitas vezes a lotérica cheia, a gente vê os bancos cheios, né? Muitas vezes mercados cheios. Então as pessoas saem, né? As pessoas não ficam tocadas em casa, as pessoas têm saído sim. Mas às vezes parece que para vir na igreja tem aquele medo, né, irmãos? Já é aquela opressão do diabo, né? E ainda parece que o diabo já coloca aquele medo. Então assim, né, irmão? Nós estamos aqui com todos os cuidados, bem pelo contrário, antes mesmo de haver decretos, né? Eu sou locomotiva, sempre parto na frente, né? Antes dos decretos eu já estava cuidando, com álcool em gel, cuidando das pessoas, muito mais agora, né? Então já fica o convite para os irmãos aí, tá bom?
Domingo agora, então, 8h30 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde, 4 horas da tarde e 6 horas da noite, né, irmãos? Então, assim, a Páscoa, com exceção da pessoa que é de grupo de risco, da pessoa que né, irmãos, que tem que ficar em casa, Páscoa não, fora essas pessoas, né, Páscoa não se fica em casa. Páscoa tem que estar na igreja sim, tem que participar. Nós pregava hoje, né, irmãos, tá até salvo ali, eu não lembro se eu falei de manhã na gravação, mas de tarde eu falava que Jesus não morreu para dar para nós um feriadão. Jesus não morreu para dar para nós um feriado para turbinar as vendas de chocolate. Jesus não morreu na cruz para dar para nós uma dieta alimentar, né? Ele morreu para nos dar um feriadão? Claro que não, né? Nem para nos dar a chance de nos reunir com a família. Páscoa não é para isso. Ele morreu na cruz para salvar nós dos nossos pecados. Essa foi a pregação de hoje, né? Isaías 53. Você pode procurar aí pelo Face ou lá no YouTube, né? Moisés Ferrão, que lá tá salvo, né? E é isso aí que nós temos que entender, amém? Vamos então para a palavra hoje, irmãos. Hoje nós vamos, como eu falei, hoje é pregação very hard, né? Para crente mesmo. Qual é a nossa pregação? 1 Samuel 16, versículo 18, fala assim, ó. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Já falamos sobre isso, né? É botar o coração no que tu quiser e fazer bem. E é valente. Nós vimos então, né, que aquela coragem, aquele ânimo, né? E é valente, né? Animoso ou vigoroso, aquele ânimo que vem de Deus. Homem de guerra, nós vimos que é uma guerra assim espiritual contra as potestades, os principados. Sisudo em palavras, nós vimos, né, que as palavras têm poder, né, para o bem e para o mal. E hoje nós vamos falar de gentil presença, né? Tem traduções que falam que ele tinha boa aparência, amém? Então, assim, não é a boa aparência no sentido assim apenas de fisionomia, né? Mas é que ele tinha uma gentil presença. Havia sobre Davi essa gentil presença. O que é uma gentil presença, né, irmãos? É aquela pessoa que ela procura ser agradável, né? Eu sempre prego aqui na igreja, você não está conhecendo a minha última versão, você está conhecendo uma versão minha em andamento, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu sou assim, eu não mudo. Se não gosta de mim, não ande comigo. Eu sou dessa maneira e não vou mudar para agradar ninguém. Depende, né, irmãos? Isso nós temos que ver, depende, né? Se é coisa ruim, se eu estou fazendo mal para o meu próximo. Porque Jesus entrou na vida das pessoas para mudar elas. Ele pegou o linguarudo Pedro e fez o eloquente Pedro. Ele pegou o ousado e malvado Paulo e fez o quê? O corajoso e amoroso Paulo, né? Ele pegou o filho do trovão. Quem era filho do trovão? Os Boanerges. João. Ele pegou o filho do trovão, o cara que pediu para descer fogo sobre os samaritanos e transformou ele no grande apóstolo do amor. Então, meu amigo, o evangelho é mudança. O evangelho é mudar, sim. O evangelho é transformação, sim, né? Claro, nós não vamos, até eu pregava quarta-feira, nós não vamos mudar no sentido assim, de negociar nossos ideais, né? No sentido de mudar para agradar uma pessoa, no sentido de bajular, né? Claro, jamais, nem eu, nem você. Mas naquilo que está errado, naquilo que Deus tem que mudar, com certeza. Então, Davi ele tinha uma gentil presença. Hoje nós vamos andar um pouquinho na Bíblia, e a palavra que me vem quando eu lembro de gentil presença, porque lembra, né? Eu estou pregando para você, mas eu sou o primeiro a ter que viver essa palavra. Então, e eu também quero isso para a minha vida. Aqui em Jeremias 18, do 1 até o versículo 4, fala sobre aquela passagem sobre o vaso do oleiro, né? Então fala assim, ó, Jeremias 18, do 1 até o 4. Aqui eu estou dando, digamos assim, irmãos, o texto mais direto, né? Aí em casa você pode meditar com calma. Jeremias 18, versículo 1 ao 4, fala assim, ó, a palavra do Senhor que vem a Jeremias, dizendo,
levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. A roda, né, que fica girando. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Então não é pregação de hoje, né? Mas como falava, a roda, né? A roda, você já viu um oleiro fazendo um vaso? É a roda. A roda é continuidade. Ela não é com uma, vamos falar assim, com uma girada apenas que aquele vaso vai ser formado. Ele tem que ter várias, né, giros, ou seja, é uma constância. Outra coisa que nós temos que fazer, né, irmãos, o oleiro, a não ser que ele seja um X-Men, né, o professor Xavier, a Jean Grey, ele não usa o poder da mente para fazer o vaso, ele tem que botar as mãos. Então, literalmente, né, irmãos, literalmente o vaso ele tem as digitais do oleiro. O oleiro não faz com o poder da mente, ele faz com as mãos. Ou seja, o vaso tem que ter o quê? Continuidade e o quê? Contato. Por isso que eu falei, como é que Deus vai tocar na minha vida? Deus é um Deus de mudança. Deus pegou o avarento e ladrão Zaqueu e transformou ele num homem generoso. Então, do começo ao fim da Bíblia, irmãos, evangelho é mudança sim. A própria palavra arrependimento significa metanoia, mudar de mente. Arrependimento não é choro, arrependimento não é só saber que está errado. Tudo isso Judas Iscariote sentiu, mas ele não mudou a mente dele. Arrependimento é metanoia, é arrependimento. Lá em hebraico é techuvá. Techuvá significa voltar à salvação, diá, voltar à salvação de Deus. Arrependimento é techuvá, voltar à salvação. O Novo Testamento é metanoia, mudar a mente, né? Então é um Deus de mudança. Deus tem que tocar em nós, tem que haver uma continuidade. Por quê? Porque o poder de Deus, né, irmãos, ele não é derramado em nós de uma hora para outra. Ele tem que haver uma continuidade. Por isso que eu digo, né, se não está vendo a minha última versão, eu sou uma versão em andamento. E aqui fala bem certinho, né, irmãos? Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme que bem pareceu aos seus olhos. Outra coisa, onde é que o vaso estava? Não estava na mão do marceneiro, do carpinteiro, do mecânico, do padeiro. Estava na mão do oleiro, aquele que entende da gente. Não adianta, irmãos, fora da mão de Deus nós não servimos para nada de útil. Mas na mão de Deus, que foi quem nos criou, a palavra de Deus fala que o Senhor conhece a nossa estrutura. Ele lembra que nós somos pó, que assim como está longe o ocidente do oriente, ele afasta de nós nossos pecados. Salmo 103 fala isso, né? E a misericórdia dele, né, irmãos, é grande assim como o céu disso da terra. Isso não te lembra nada? O oriente e o ocidente. A misericórdia de Deus é grande assim como a terra é longe do céu. É uma cruz, né? Então ali é o lugar dele trocar a nossa vida, nos dar um novo nascimento. Gentil presença é isso, ele mudar a nós, amém? Que mais? Davi era um homem de gentil presença, onde ele andava. Teve uma vez, né, irmãos, que ele, no começo, digamos, do ministério dele, 1 Samuel 18, versículos 5, fala assim, ó: e saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Depois ali fizeram aquela musiquinha, né? Não sei qual é a melodia, né? Saul matou milhares, mas Davi matou milhares, né? Mas Davi matou milhares. Deve ser algo tipo assim, sei lá, né? Tô só brincando, não sei qual é a melodia, mas eles cantavam, né? Ou seja, Davi era agradável, né, irmãos? Então nós temos que procurar ser essa pessoa agradável no trabalho, na obra de Deus.
Geralmente as pessoas que procuram ser agradáveis vão ser tidas como falsa, elas vão ter tido como... Não vou falar aquela palavra feia que começa com puxa, né? Vou falar bajulador, né? É bajuladora, é bajulador, é tido como aquela pessoa que quer se aparecer pro patrão, aquela pessoa que quer se aparecer pro pastor, né? Mas eu penso assim, ó, para que nós estamos numa empresa? Não é para vestir a camiseta e fazer o melhor, né? Por que nós estamos na obra de Deus? Não é para pegar junto, né? Se eu sou um obreiro, se eu sou um ministro, eu já passei por todas as minhas fases, já fui membro, não que eu não seja hoje, né? Mas já fui membro, já fui cooperador, já fui ajudante, já fui ministro, já fui pastor auxiliar, já fui pastor titular, estou pastor titular hoje, se amanhã não tem esse negócio, né, irmãos? Hoje eu tenho pastores acima de mim, meus líderes regionais, né? Então assim, ó, eu tenho gente acima de mim. E como é que eu não vou procurar, irmão, ser uma bênção? Como é que eu não vou procurar dar honra a eles? Ah, mas se vão dizer que eu sou um bajulador, deixa que diz, porque é de Deus que vai vir a minha promoção, né? Então não é o sentido assim de tem a pessoa maldosa? Tem, com certeza. Tem pessoa que é chamada fingida? Com certeza, né, irmãos? Mas aí não é a gente que vai perder. Então nós temos que procurar, Deus, eu quero essa gentil presença. Eu quero essa graça, uma oração que eu sempre faço, né, irmãos, no meu coração, que eu aprendi com a história de Davi e de José. Deus, me concede graça aos teus olhos, me concede graça aos olhos da minha liderança e me concede graça aos olhos do meu povo. Por quê, irmãos? Porque não é no meu carisma, não é no meu jeito, não é no meu caráter, na minha personalidade, não é no meu jeito de ser, né? Senão eu só vou ganhar fãs, né, irmãos? Mas é a graça de Deus. Então nós temos que procurar. Aqui fala que o Davi, aonde ia, as pessoas se agradavam dele, né? E que mais? Aí depois, né, irmãos, passou um tempo e o Davi teve que fugir, né? E isso está lá em 1 Samuel 29. O trecho que eu vou ler é o versículo 6 até o 9. E aí o Davi teve que fugir, depois sabe a história, né? Não vou pregar aqui. E aí então ele foi para o rei, ele ficou 1 ano e 4 meses com... até os tios estão lá, viu? Deus abençoe. 1 ano e 4 meses, né, irmãos, lá com o rei dos filisteus. E aí na hora de batalhar, né, irmãos, o Davi ia batalhar. E aí os príncipes falam assim, ô rei, Davi não pode ir com a gente, senão ele vai, no meio da batalha, se voltar a favor de Saul e vai trair a gente. E olha só o que o rei dos filisteus, lembra? O rei dos filisteus, amém? O rei dos filisteus, ele fala assim, ó, 1 Samuel 29, do 6 ao 9, ó. Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe, vive o Senhor, que tu és reto e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Lembra, era o rei dos filisteus falando para Davi. Quando Davi estava do lado de Saul, irmão, Davi colocava a camiseta. Quando ele passou pro lado do rei dos filisteus, ele vestiu a camiseta. Olha só o rei falando aqui, né? Aí ele fala assim, ó, volta pois agora e volta em paz, para que não faça mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis, por quê? O que fiz? Ou o que achaste no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que eu não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Olha o que o rei respondeu. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi, bem o sei, e que na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Olha só, o rei dos filisteus falando para Davi, ó, tu é aos meus olhos como o anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus, não suba este conosco à batalha. Olha só
Quando Davi estava, né, irmãos, do lado de Saul, ele colocou a camiseta. E quando ele passou para o lado do rei dos filisteus, 1 ano e 4 meses ele ficou ali, ele colocou a camiseta. O rei diz, tu é como um anjo na minha presença. Lembra que nós falava lá do vaso, né? Deus estava trabalhando. Então ele colocou a camiseta. Mais tarde, né, irmãos, de novo, quando Saul estava perseguindo, lá em 1 Samuel 22 ao 14, aqui eu estou só dando o versículo, né? Não estou me demorando muito, não. O rei Saul ele vai então procurar Davi e ele chega a um sacerdote chamado Aimeleque. Olha só. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência, olha a honra aí, na sua obediência e honrado na tua casa? Então você vê, né, irmãos, Davi era de gentil presença. Aonde Davi ia, daqui a pouco nós vamos falar de um outro homem de Deus, mas aonde Davi ia, ele colocava a camiseta. Aonde Davi ia, ele colocava o coração. Como nós falamos, né? Não é bajular, não é sentido de se promover. Quando ele estava do lado de Saul, ele era o melhor de todos. As próprias pessoas reconheciam Davi. E aqui ele fala, né? Quem é tão como honrado, pronto na obediência e honrado na tua casa. Isso é 1 Samuel 22:14. Então você vê, né, irmãos, que Davi se destacava. O que tu dava para Davi, ele se destacava. O que tu colocava Davi, ele colocava o coração. Então por isso que eu falei, às vezes pessoas como essas são tidas como bajuladoras, como pessoas de segunda intenção. Pode haver? Sim, pode haver casos com certeza. Mas como nós falamos, eu não tenho que julgar pelo erro do outro. Deus, me dá graça. Deus, me dá gentil presença. Eu sou um funcionário, eu vou colocar a camiseta. Eu sou um autônomo, eu sou um trabalhador, eu sou um obreiro, eu sou um pregador, eu vou colocar a camiseta. De tal maneira, eu sempre digo, de tal maneira que se alguém falar mal de mim, vai ter que inventar mentira. Porque eu quero dar o bom testemunho. Amém? Então, Deus quer falar mais conosco. Nós vamos aqui dar uma corrida agora, tá, irmãos? Já nós vamos fazer, agora que voltou a quarentena, né? Voltou algumas empresas a trabalhar. Então, um outro homem também, nós podíamos falar aqui de Daniel, lembra? Daniel, nós vamos falar do Daniel, nós podíamos falar do próprio Josué, tantos homens que foram destacados no Novo Testamento, o Barnabé, mas nós vamos falar aqui do José. O José foi outra pessoa que você conhece, né, irmãos? Ele foi outra pessoa que Deus colocou as mãos nele, lembra lá, né? Colocou as mãos nele e Deus fez o quê, irmãos? Um vaso, quebrantou quantas vezes ele quis. Olha só em Gênesis 39, quando ele chega no Egito como escravo de Potifar. Olha o que acontece com a gentil presença. Gênesis 39, do 3 até o 5. Olha só. Vendo, pois, o seu senhor, aqui de Potifar, né? Que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José, essa é a minha oração que eu faço a Deus, José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Lembra? Ele entrou como escravo, mas como escravo ele foi promovido. Olha que coisa linda, né? E aconteceu que, desde o que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Glória a Deus! Ele entrou, você quer uma situação pior do que entrar no Egito, traído pelos irmãos. O escravo era vendido nu, sem nada, lá no mercado.
ele foi comprado como um escravo, vendido pelos próprios irmãos, que depois, né, a caravana lá levou ele para o Egito. E ele lá como um escravo, um jovem de 17 anos, como um escravo, longe do pai, longe da família, traído pelos irmãos. Aí ele poderia se revoltar, brigar: onde é que está Deus na minha vida? Ele poderia dizer: e os sonhos que Deus me deu? Ele poderia dizer: é isso que eu ganho servindo a Deus? Mas ele não fez isso. Então, meu irmão, não use a falha de alguém para você não se consagrar. Não use a infidelidade de alguém para você não ser fiel. Não use a desculpa de alguém que não está bem, ou quem sabe até te prejudicou, para você não ser fiel a Deus. Amém? Que palavra maravilhosa! Davi tinha gentil presença. Onde o rei colocava-se, depois você vai ver a história, né? Teve uma época que o rei quis matar o Davi e mandava ele para a linha de batalha. Aconteceu o quê? Davi crescia e se promovia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui a mesma coisa, José. Aí você sabe a história, né, irmãos? Aconteceu que aí ele foi, a mulher dele, né? A mulher estranha lá, né? E aí então, né, irmãos, ele foi levado para a cadeia. Mas olha só, o que acontece com um cara que tem a chave da cadeia? Não dá certo, pastor. Você dá a chave da cadeia para um preso. Ai, ai, ai. Vamos ler a palavra? Gênesis 39, do 21 até o 23. O Senhor, porém, estava com José. Mas o cara estava na cadeia. O Senhor, porém, estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade. Benignidade é graça. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Você viu? Aonde José botava o pé, Deus colocava a graça. Lembra a oração que eu aprendi a fazer? Deus, me dá graça aos teus olhos. Me dá graça aos olhos da minha liderança. Me dá graça aos olhos do meu povo. Amém? Não tem nada a ver com o jeito carismático. Não tem nada a ver com a personalidade radiante, atrativa. Isso é bom para outras coisas. Mas se o Senhor não for com a gente, irmãos, não adianta. Mas olha só, o resto do versículo. Gênesis 39, né? Do 21 até o 23. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José entrou na casa de Potifar. Não demorou muito, ele foi promovido. O Potifar não tinha dor de cabeça com nada. Que Deus coloque pessoas na nossa vida e que você e eu sejamos na vida dos nossos líderes, não bajuladores, mas pessoas que dê o quê? Tragam solução. Pessoas que tragam o quê? Que tragam resposta. Pessoas que são colocadas para somar, para multiplicar, não para dividir. Pessoas que são colocadas para trazer solução. Criatividade. Deus, me dá criatividade. Eu não vou pecar. Eu não vou usar de artimanhas do homem pecador. Me dá criatividade. Me dá visão. Me dá um pensamento rápido. Me dá uma maneira de eu articular. E lá então estava o José na casa do Potifar, promovido. Aconteceu o que aconteceu, foi parar na cadeia. Aonde José ia, irmãos, ele dava descanso para os seus líderes. Aonde José ia, ele dava descanso para quem estava acima dele. Glória a Deus, né? Pastor, mas e se Potifar se prevalecesse, ou se o carcereiro se prevalecesse? O problema era deles, Deus era com José. Amém? Então ele também tinha gentil presença, como eu falei. Eu pude falar de Daniel, né? Eu pude falar de Daniel. O rei não queria promover ele por causa que ele era um homem que se destacava, né? Mas vou falar aqui então de Davi,
a gentil presença, e já vou terminar, tá bom? Nós vamos para mais um versículo. Assim, ó, hoje é para crente very hard, amém? Crente michuruca não dá. Vamos para mais uma palavra? Ali depois de um tempo na cadeia, Gênesis 41, do 38 até o 39. Uma hora eu vou pregar uma palavra que Deus aqui me deu. Deus me deu essa pregação em 2005. 2005, amém? Às vezes a pessoa acha que o pregador ele tem que estar toda hora com palavras novas. Paulo fala lá em Coríntios 12 que ele falou que ele poderia falar por revelação, por palavra, por ciência. Amém? Então, a palavra se renova, mas às vezes Deus pode te dar uma palavra, exemplo, Deus me deu essa mensagem aqui em 2005. Outra hora eu vou pregar aqui na igreja, mas hoje não. Então eu vou falar assim, ó, para nós terminar, depois que o faraó tem aquele sonho, depois, né, irmãos, que o José é promovido, aí então o faraó fala assim, ó, lembra, ó, era um cara pagão. Gênesis 41, 38 até o 39, tá? E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Olha só, José estava na cadeia. Quando ele sai da cadeia, um cara pagão, mundano, pecador, olha e reconhece que há uma luz diferente nele. Se isso não é Deus me promovendo, se isso não é Deus me dando gentil presença, eu não sei o que é. Né? Então, depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Amém? Então, qual é a qualidade que nós estamos aprendendo hoje? Gentil presença. Que era para ser a qualidade de ontem, né? Eu estava com a garganta meio arranhando, aí eu não preguei. Pastor, ontem eu não teria visto a live. Então você está vindo hoje, Deus quer falar contigo hoje. Gentil presença. Amém? Então você vê que Davi, onde ele estava, ele se destacava. Você vê que José, onde estava, ele se destacava. Então, quem faz a nossa sorte somos Deus. Somos nós e Deus. Sorte é o quê? Nada mais é do que preparação e nada mais é do que você estar no lugar certo, na hora certa. Ah, pastor, só lembro de mim para resolver problema. Eu não vou pregar aqui hoje, mas se você vai ver a história do Eliseu, que era outro homem que tinha também a unção de Deus, quantas vezes ele passou em Jericó com Elias? Mas eles só pedem, nem lembro agora onde está essa palavra, mas eles só pedem quando o Eliseu recebe a unção dobrada e ele fere o rio e atravessa o rio, eles vão dizer: ô homem de Deus, essa cidade é boa, mas a água é ruim. E aí então ele vai lá e manda largar água, manda largar sal. Quantas vezes o Eliseu ele passou por lá e nunca pediram, mas quando eles viram que tinha uma unção nele, já apareceram com um problema. Lá em 1 Samuel, né? 1 Reis 3, onde fala sobre o Salomão. Qual foi a primeira coisa que aconteceu quando ele pediu sabedoria para Deus? Problema. Apareceram 2 mulheres com aquele filho, dizendo cada uma que o filho era dele. Então, eu aprendi uma coisa: é nos problemas que Deus me promove, é nos problemas que Deus me dá condição. Eu não posso ser uma pessoa acomodada, eu não posso ser uma pessoa que me escondo na caverna, eu não posso ser uma pessoa que tenha medo de enfrentar problemas, porque é nos problemas que Deus me dá graça. Deus deu graça, Deus deu gentil presença. Apareceu Golias, Golias promoveu Davi. Apareceu a cova dos leões, a cova promoveu Daniel. Apareceu o Potifar comprando o José, ele foi promovido. Apareceu a cadeia na vida do José,
José foi promovido. Apareceu o faraó na vida do José para resolver um problema, que era um sonho que ninguém podia resolver. Foi promovido. E aí, irmão, você vai pegar a Bíblia, irmãos, do começo ao fim, tá cheio de homens, mulheres também. Preguei esse dia sobre Gideão. Apareceu os midianitas. Deus promoveu o Gideão. Então nós temos que entender isso, irmão. É homem de guerra, é pessoa de guerra, é pessoa que não tira a mão do arado. É gente que botou no coração e falou: Senhor, que não seja nada, a não ser a morte, que venha fazer eu largar a obra de Deus. Que não seja nada, a não ser a morte. Porque depois do morto eu não posso ser obreiro, não posso ser pastor. Só isso venha tirar eu da tua presença. Posso trocar de cargo, como falei, amanhã depois eu posso não ser pastor mais. Você vai me ver no Facebook de preto e branco e um baita obreiro, porque um dia eu fui, senão hoje não seria pastor. E se Deus não me quiser como obreiro, Deus me quiser como um membro na igreja, mas eu vou ser um baita membro na igreja. Um dia eu fui. Quer dizer, com Deus, irmão, não tem ruim. Com Deus não tem ruim. As lutas, elas vão nos promover. Então, essa oração eu entendi no meu coração. Deus, me concede graça. Me concede graça aos teus olhos. Me concede graça aos olhos da minha liderança. Me concede graça aos olhos do meu povo. Pastor, mas vão me chamar de bajulador. Mas não é quem me critica que me promove. É Deus usando uma pessoa que pode me abençoar, né? Então quer dizer, Deus usou aqui os homens para promover Davi, Deus usou aqui os homens para promover o Potifar, né? Para promover Davi, o carcereiro. Deus usou homens. Quem disse, a minha bênção não depende de homens, você tem que ler um pouco mais a Bíblia. Deus pode usar homens sim, até sem saber, para te promover. Claro que vem de Deus a promoção, né? Então, pega essa palavra aí, gentil presença. Essa palavra é para me pregar ontem. Aí não consegui pregar, estou pregando hoje. Então pega essa palavra e ora a Deus, como eu falei, não é para nós elogiar Davi, elogiar José, amém? Mas é colocar o coração. Deus, eu me recuso a colocar o meu coração numa coisa que eu não faça bem. Eu me recuso a colocar o meu coração, as minhas mãos em alguma coisa que eu não venha me destacar. Eu me recuso a colocar as minhas mãos em alguma coisa para ser só mais um. Eu me recuso a me colocar as minhas mãos, colocar o meu pé em algum lugar para ser só mais um. Aonde eu botar o meu pé, aquele lugar vai ter que ser conhecido entre antes de mim e depois de mim. Jericó foi reconhecida como antes de Eliseu e depois de Eliseu. O Egito foi conhecido como antes de José e depois de José. Israel foi conhecido como antes de Davi e depois de Davi. Então a gente que faz, o lugar que eu tiver vai ter que ser marcado entre antes de mim e depois de mim. Amém? Então isso eu falo no sentido geral, tá, mano? No teu trabalho, na tua faculdade, você tem que ser o melhor aluno de todos. No teu trabalho, se você é um patrão, se você é empresário, se você é um vendedor, se você faz a obra de Deus, né? Peça para Deus essa gentil presença. A gentil presença é graça, amém? Gentil presença é uma graça que Deus dá para nós. Nós temos que pedir para Ele, né? E aí Ele vai dar. Certo, irmãos? Então, vou fazer uma oração, senão o pastor já se empolga aqui. Quando vê, já faz uma vigília, né? Então aí você pode deixar o teu nome, darmos alguns pedindo até oração aí, eu vou orar por você, né? E aí depois eu vou botar um curtir em cada comentário, tá? Mas depois eu olho cada comentário, né? Se você faz uma sala de vídeo, você pode fazer uma sala de vídeo lá, convidar as pessoas para ouvirem, né? Aí os comentários que elas fazem na sala, fica na sala. Aí como eu falo, se ela puxar pro lado, aí ela cai na sala principal, tá bom? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus, irmão? Vamos agradecer a Deus, senão a gente já se empolga aqui, né? E já vai até aí meia-noite, né, irmãos? Amém? Já passei a minha meia hora de live, né, irmãos? Amanhã às 10h40
Eu entro um pouquinho, né, moço? Porque eu já aprendi que o Facebook ele atrasa um pouquinho, né? Aí então eu já começo um pouquinho, porque se você chega aqui, ué, quem é que tá ali? É uma cadeira? O pastor tá tão em espírito que eu não enxergo ele. Não, é que eu deixo um louvor antes, né, moço? Pra o Face ele ter um delay, né? Uma demora de alguns minutos. E aí ele demora para chamar as pessoas. Então você já fica preparado, bota despertar o relógio 10h40. Amanhã nós vamos então ver a nossa última qualidade, tá? A nossa última qualidade de Davi, né? Então o Senhor é com ele, que já até preguei alguma coisa aqui. Vamos fazer uma oração então? Vamos falar com o Senhor. Pai, não é para bajular, não é para nos aparecer, não é, meu Deus, pra gente, meu Pai, ser o que nós não somos, não é, meu Deus, pra gente, meu Pai, aparecer, mas é para que o Senhor apareça, meu Pai, para que o nosso progresso venha a ser manifesto a todos, para que os homens olhem em nós as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu, para que a nossa luz venha brilhar, meu Pai, como estrelas no meio de uma geração pervertida e corrompida, onde nós sejamos, meu Pai, o sal da terra e a luz do mundo. Como cartas vivas, meu Deus, do ministério do Espírito, mostrando, meu Pai, como embaixadores do reino de Deus, que há um Deus no céu que muda, que há um Deus no céu que transforma, que há um Deus no céu que promove, que há um Deus no céu que muda. Assim, meu Pai, como aquele oleiro, ele tem que estar em contato, meu Pai, a roda tem que estar girando, constância. Pai, ele precisa tocar naquele barro, contato, amizade. Pai, para que ele possa fazer, então que o Senhor promova cada pessoa que está aqui, Pai, ouvindo ao vivo, ou quem sabe vai ficar gravada essa pessoa. Eu abençoo essa pessoa, meu Pai, que o Senhor venha falar mais com cada um de nós, que o Senhor venha, Pai, nos fazer ser solução, o Senhor nos venha fazer, Pai, bênção, o Senhor venha, meu Pai, em aonde colocarmos os pés, aquele local será conhecido, entre antes de mim e depois de mim, porque quer ouçam, Pai, quer deixem de ouvir, quer aceitem, quer deixem de aceitar, saberão, Pai, que um profeta esteve no meio deles. Essa é a palavra, Pai, para todos nós. Por isso nós precisamos, meu Pai, da Tua gentil presença. Nos conceda graça, Pai, a Teus olhos. Nos conceda graça, Pai, aos olhos da nossa liderança. Nos conceda graça, Pai, aos olhos do nosso povo e de quem nós temos que tratar. Dá-nos Tua gentil presença. Dá-nos Teu carisma. Dá-nos Tua boa aparência espiritualmente falando, dá-nos o Teu refrigério. Pai, não queremos problemas, mas que possamos ser a solução. O Golias promoveu Davi, a cova promoveu Daniel, um pesadelo promoveu José, um Ramã promoveu um Mardoqueu e um extermínio promoveu Esther. Pai, que assim sejamos solução aqui nessa vida, para que possamos viver para a Tua glória. Tu sabes que é de coração essa nossa oração, Pai. E que o Senhor abençoe e cuide de cada irmão que está ouvindo aqui, agora, ao vivo, ou que depois, meu Deus, vai ouvir. Obrigado, meu Pai. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nessa sexta-feira santa, né? Parece mais uma quarentena santa. Pessoal tudo intocado em casa. Tá? Domingo todo mundo aqui na casa de Deus, que pode sair, né? 8h30, 10 da manhã, 2 da tarde, 4 da tarde e 6 horas, tá, amor? Eu vou colocar 5 cultos aqui, tá, amor? Não quero pregar para 3 pessoas só não, tá? São 30 pessoas por reunião, vem para a casa de Deus, amém? Né? Vem para a igreja, vem para a casa de Deus. Nós botamos 5 reuniões para atender as pessoas. Vamos lá, irmão, vamos encher essa igreja agora. Sexta-feira Santa, Páscoa e Natal, não se fica em casa, tá bom? A não ser quem tenha que ficar. Quem tem que ficar. Fora isso, irmão, aqui na igreja, tá bom? Então Deus abençoe você. Fica aqui um abraço do pastor Moisés, né? Até mais em nome de Deus. Depois Deus venha falar mais contigo, tá bom?
salve essa live, vai ficar salva a live, né, irmãos? E depois você manda para alguém, para um parente, para um irmão, para uma pessoa, né? Pode ser até um irmão de outra igreja, não, mas o nosso foco não é tirar ninguém da igreja de ninguém, amém? Mas é colocar o coração aqui e crescer aqui, né? Ganhar almas, vidas, pessoas, amém? Tá bom? E depois você pode começar, quando a live ficar salva, você pode ir lá no começo. Hoje eu passei um pouquinho do ar, né? Andei um pouco mais na Bíblia, como eu falei, hoje é para crente very hard, né? Crente nível 99, tá bom? Deus abençoe, fica um abraço do pastor Moisés, vamos lá, buscar a Deus.